Já quero iniciar esse terceiro bloco aqui, chamando o nosso entrevistado, Adriano dos Santos, ele que é tributarista e vai conversar com a gente sobre a reforma tributária, a unificação de alguns impostos, aí as principais mudanças. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos, bom dia para quem eventualmente ainda não tenha almoçado. Obrigado pelo espaço para explicarmos aí essas mudanças sobre a reforma tributária. Adriano, vamos começar então falando sobre as principais mudanças que a reforma tributária vai trazer para o brasileiro. Isso, a primeira mudança, que é o foco principal, o objetivo inicial da reforma tributária, é justamente unificar alguns tributos que eram recolhidos pelas empresas, especialmente o ICMS, que é um tributo estadual, o ISS, que é um tributo federal, e três tributos, o ISS, que é municipal, desculpe, e três tributos federais, que é a COFINS, o PIS e a CSLL. São tributos que são muito complexos, né, para o recolhimento da empresa, envolve crédito, envolve declarações para vários entes diferentes, né, ou seja, estamos falando de declarações para o Estado, para o município e para a União. O objetivo principal seria unificar esses tributos em um tributo só, que foi dividido em duas partes. Um é o CBS, que é um tributo federal, que vai reunir os tributos federais, que vão ser unificados, né? E outro é o IBS, que é um imposto de bens e serviços, que vai passar a ser o substituto, vamos dizer assim, do ISS e do ICMS. Então essa é a mudança principal da reforma tributária. O IBS vai demorar um pouquinho para entrar em vigor, ele vai ter uma transição significativa, vai levar muito tempo, vai ter lá em 2033 que ele vai entrar em vigor de fato, mas a partir de 2026, 2027 vão começar a ser feitos os testes para substituir esses impostos municipais e estaduais por esse novo tributo que é o IBS. Adriano, foi dividido em duas etapas, né? Essa reforma tributária. Essa primeira etapa tem algumas alterações, mas a segunda etapa também vai trazer alteração no imposto de renda, né? Isso, é perfeitamente. Essa é a ideia do projeto amplo da reforma tributária. O Brasil tem um grande problema, tecnicamente, de forma de tributação. A tributação, às vezes, acaba pesando mais proporcionalmente para pessoas que tenham renda menor do que para pessoas que tenham renda maior. Então, a ideia da reforma era fazer um ajuste nessa situação para tentar equilibrar um pouco essa arrecadação tributária, essa cobrança dos tributos. Nesse momento, a que foi aprovada trata apenas, né, do IBS, e vai ter outras mudanças, como IPVA, IPTU também pode ter alguma alteração, mas no ano que vem o desafio é encaminhar uma proposta que vai afetar o imposto de renda e outros tributos mais relacionados à renda. É uma reforma um pouco mais desafiadora, essa que trata da renda, porque envolve uma discussão mais ampla, mas esse é o objetivo. Inclusive, na aprovação da emenda constitucional 132, né, o texto dela obriga que o governo federal encaminhe um projeto da reforma do imposto de renda no decorrer de 2024. Então, vai ter sim essa discussão dessa segunda etapa, que é tão importante quanto essa que já foi aprovada. Eu acho que um outro assunto que tem ganhado muita atenção, né, a mídia tem falado muito sobre, dentro da reforma tributária, são as heranças. As heranças aí, que a reforma tributária vai mexer um pouquinho aí com as grandes heranças, né? Quando a gente fala de heranças, às vezes a pessoa pensa que é um terreninho que ficou, alguma coisa. Não, a gente está falando de grandes heranças, né? Exatamente. Quando é feito um inventário, vamos dizer assim, a partilha, para ser de forma bem sucinta, né, é feito o recolhimento do imposto, que é o imposto estadual, que é o ITCMD, e esse imposto havia dúvidas sobre os limites dele da alíquota, como que funcionava. Então, houve uma mudança na Constituição para permitir a tributação dessas heranças um pouco maiores em percentuais escalonáveis, vamos dizer assim. Quanto maior a herança, maior o envolvido ali, o valor envolvido, maior a alíquota. Mas é sempre importante ressaltar que esses limites de alíquota não são livres, ou seja, não vai ficar cada estado poder definir a alíquota que quiser. Por exemplo, alíquotas de 50%, por exemplo, obviamente não serão possíveis, né? Tendo em vista que existem outros princípios tributários que protegem, né, como não confisca e tudo mais, né? A Constituição ela não estabeleceu os limites nessa emenda, mas vai ser estabelecido limites, muito possivelmente em leis complementares, para que existam essas alíquotas progressivas. Quanto maior a quantidade de bens envolvidos na herança, maior seja
a alíquota incidir, justamente como você bem mencionou, para proteger aquela herança menor, aquela herança das pessoas que têm poucos imóveis. Eventualmente pode-se pensar até na não incidência do ITCMD nessas situações, mas isso vai ficar por uma legislação posterior, mas permitir que heranças maiores tenham as alíquotas definidas aí de forma escalonável. Adriano, para os próximos meses aí, a gente sabe, né, que tem algumas alterações na reforma tributária que vão ficar bem mais lá para frente, como você falou, algumas vão começar ali em 2027, mas para os próximos meses, o que o brasileiro pode esperar dessa reforma tributária, o que de fato vai mexer no bolso do brasileiro? Algumas das mudanças que já podem acontecer, uma é o ITCMD, que a gente comentou antes, vai depender de lei estadual, mas os municípios já podem, por exemplo, os estados, já podem fazer uma legislação nesse sentido do ITCMD. Outra mudança que pode acontecer, foi comentado antes, no início do jornal, o IPTU, por exemplo, que os municípios começam a cobrar agora, também a emenda constitucional estabeleceu novos requisitos para o IPTU. O município pode definir critérios para atualizar o valor de forma mais eficiente, de forma mais rápida. Tudo isso vai depender de lei do município, cada município vai ter que fazer o ajuste se entender necessário. E também uma mudança que às vezes não tem sido comentada de forma muito expressiva é na COSIP, que é uma contribuição que as pessoas pagam na energia, na fatura de energia elétrica, para manter a iluminação pública da cidade. Ela também, os recursos da COSIP também vão poder ser utilizados para manter o monitoramento. Então, o vídeo monitoramento das vias, das ruas públicas também vai poder ser custeado pela COSIP. Então, os municípios podem, eventualmente, fazer leis para ou permitir o uso desse recurso da COSIP já arrecadado atualmente para vídeo monitoramento, ou para, eventualmente, ampliar a arrecadação, aumentar o valor da COSIP. Então, as mudanças que podem entrar em vigor a partir do ano que vem são mudanças que vão depender ainda de leis, ou estaduais ou municipais, para fazer o ajuste dessas situações. Inclusive, IPVA também pode ser feito por reajuste de alíquota, mas tudo isso vai depender da lei municipal. Um ponto importante também destacar é que o Simples Nacional não foi modificado nesse momento pela reforma. Então, o microempreendedor individual, os optantes do Simples, os empresários não vão sentir tanta diferença na sua alíquota, não vai haver nenhuma mudança em relação a essas empresas, que são a maioria, em quantidade, e elas vão continuar com as mesmas regras atuais. Adriano, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News nessa terça-feira. Já quero te desejar também um feliz ano novo. Obrigado por ter tirado um tempinho aí para vir conversar com a gente, trazer essas informações tão importantes e que está mexendo muito aí com a cabeça das pessoas, né? Isso, sem dúvida. Obrigado pelo espaço. É sempre importante esclarecer, apesar de ter sido aprovado em dezembro agora, muitas dúvidas vão ficar para o ano que vem, mas sempre que puder esclarecer para a população, questão tributária é sempre importante. Desejo também a você, a todo o pessoal da TVC também um feliz ano novo e à disposição para o que for preciso poder fazer os esclarecimentos. E agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje à tarde. Na terça-feira, o ciclone e a frente fria à ilha associada se afastam para alto mar e um sistema de alta pressão passa a atuar em Santa Catarina, deixando o tempo firme e ensolarado em todo o estado. Ainda há condição para ventos fortes nas áreas costeiras, com rajadas de direção sul entre 50 e 70 km por hora. À tarde, as máximas seguem superando os 30 graus no Planalto Norte e Vale do Itajaí. No Grande Oeste e Litoral Sul, variam entre 26 e 28 graus. Devido à influência dos fortes ventos causados pelo ciclone, o mar fica agitado em toda a costa catarinense, com ondas de direção sul e alturas entre 2 metros e 2,5 metros no litoral norte e entre 2,5 metros e 3 metros no litoral sul e Grande Florianópolis. O risco associado ao mar agitado e ressaca é moderado a alto. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ellen Pelissaro. Muito obrigada, Eli, pelas informações da previsão do tempo para a tarde de hoje. E agora nós vamos acompanhar os comentários políticos de Saul Carvalho. Boa tarde, Dai Rosa. Boa tarde, bom dia para quem já almoçou, para quem não almoçou ainda, né? Boa tarde para quem já almoçou. Bom, olha, nós conversando aí com algumas pessoas ao longo do dia de hoje, Dai Rosa, muita gente ainda impactada com aquele incêndio que aconteceu na Avenida Santa Catarina. A FUCAM fez uma investigação, é claro que a gente tem que tirar aí o período natalino, mas essa investigação da FUCAM deve ser apresentada agora, na primeira semana de janeiro, para trazer os resultados.
que as pessoas estão perguntando é quem são os responsáveis e o que causou exatamente esse incêndio. A princípio, teria sido a queima de um lixo e tal. E eu falo isso porque ontem aconteceu a mesma coisa também, só que em São José, ocasionando muitas filas. O fato é que esses crimes ambientais não podem passar batidos. Alguém tem que ser responsabilizado e principalmente os órgãos de fiscalização precisam prestar um esclarecimento e dizer alguma coisa, né? Falar, dar uma satisfação à sociedade. Afinal de contas, isso aqui não é uma terra de ninguém. E lá também, ali em São José, também não é uma terra de ninguém. E aí é o seguinte, essas coisas precisam ser apuradas e os culpados apontados. Agora, partindo para um outro lado, Day Rosa, no lado da segurança, havia uma preocupação muito grande com a troca, né? Muita gente, muitas instituições ficaram arrepiadas com a troca do comandante, né? Tenente Coronel Rafael Vicente acabou sendo transferido, foi embora, deixou amigos, deixou saudade, fez um grande trabalho. E aí a chegada do Coronel Éder, o Coronel Éder, que tem uma outra estratégia, um outro estilo de trabalho, e ele chegou inclusive com boa moral. Por quê? A gente está vendo aí nas ruas da cidade, principalmente agora nesse primeiro período, nessa primeira fase da Operação Veraneio, a gente viu BOPE, a gente viu cavalaria, nós vimos outras forças policiais e não só a Polícia Militar. E uma série de operações acontecendo. E o mais interessante de tudo é que da abertura da operação até agora, depois do final de semana de Natal, não tivemos nenhum crime daquele grave. Apenas os furtos, os roubos, mas as operações foram intensas. O que prova que o atual tenente-coronel, atual comandante do 12º, veio primeiro para trabalhar forte, continuar o trabalho que já vinha sendo feito pelo tenente-coronel Rafael Vicente e principalmente com a moral. A moral porque o comandante Pelosato mandou, né? Mandou a cavalaria e nós estamos vendo. De fato, a cidade tem sido cercada, Balneário Camboriú, pelas forças policiais de tal forma que a fiscalização parece e causa-nos a impressão de que está muito mais intensa. Obviamente, para o turista isso é muito bom, porque traz uma sensação de segurança muito maior para poder aproveitar as belezas de Balneário Camboriú e de toda a nossa região. Porém, para nós que somos daqui, é melhor, porque a gente conhece a realidade. E nós sabemos que muitas pessoas acabam vindo para Balneário Camboriú, não para passar o verão, mas para, quem sabe, aplicar um golpe ou outro, ou quem sabe fazer um roubo aqui, outro furto ali. O fato é que nós estamos nos sentindo bastante seguros e mostra que o atual comandante realmente está com moral no alto comando. Day Rosa, agora é o momento de abrirmos os presentes, né? Dar uma olhada em todos os presentes, ver o que deu, né? O que não deu e o que não serviu. É bom que a gente tenha ainda a oportunidade para trocar, fazer as trocas. Inclusive, esse vai ser um assunto que a gente vai falar amanhã, não, mas na quinta-feira, sobre essas trocas, né? Às vezes, não é permitida a troca, né? Vai ter que ficar com um número mais apertado ou um número um pouco maior. Uma boa tarde a você, Day. Eu que agradeço a tua participação aqui, Saul, e uma boa tarde para você, telespectador, que ficou acompanhando aqui. Lembrando que você pode ficar conectado ainda aqui na nossa emissora, que tem recheada de programação toda essa terça-feira. Até amanhã.